Olá, galerinha! Eu sou a professora Gigi e eu estou aqui hoje para ensinar matemática na prática. Isso mesmo, e a prática de hoje são os conjuntos numéricos. E se esse vídeo te ajudar aí nos seus estudos, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Então, bora lá para a gente ver na prática como funcionam esses conjuntos. Para entendermos os conjuntos numéricos, é muito importante que a gente veja que é algo histórico, que vem desde lá, muito tempo atrás, desde a pré-história, lá quando os homens começaram a sentir a necessidade de contar, de ver, de marcar a quantidade que eles tinham. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a determinar essas quantidades e o primeiro conjunto numérico a ser formado foi o conjunto dos números naturais, em que a gente tem o zero representando o valor nulo, né, que representa não ter uma determinada quantidade, e uma sequência numérica de sucessores, ou seja, você tem 1 com mais 1 vai ser 2, 2 com mais 1 vai ser 3, mais 1, 4, mais 1, 5, e assim por diante, infinitamente. Então, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, tá? E aí, a partir do zero ao infinito, né? Então, você vai contando 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, sempre tendo os sucessores. Então, é um sistema de contagem simples, né? No segundo caso aqui, também dentro dos conjuntos, né? Do conjunto dos números naturais, nós temos este símbolo aqui, que é o N, com um asterisco, que significa que é o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, ele não tem o zero, ele começa a partir da contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Infinitamente. Então, o N para os naturais e o N com asterisco para os naturais não nulos. Agora, o que aconteceu? Então, nesta pré-história, nesta época em que começou, né, a pensar na contagem e mais para frente que eles começaram a efetuar realmente um sistema de contagem, que foi o primeiro conjunto dos números naturais, eles também perceberam que tinha necessidade, depois de um longo tempo, né, eles começaram a perceber que tinha a necessidade de outros números, né? Porque olha só, observa, se você efetuar uma adição entre os números naturais, por exemplo, 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 6, por exemplo, vai dar 9, e assim por diante. Você vai ter sempre números naturais. Se você efetuar uma multiplicação entre números naturais, você também vai ter números naturais. Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, 5 vezes 6 vai dar 30. Então, qualquer número natural que você multiplique por outro número natural, você vai ter um resultado natural. Agora, se você efetuar, por exemplo, uma subtração, você já começa a perceber que nem sempre vai dar um número natural, pode dar um número negativo. Então, eles começaram a perceber que havia a necessidade também de um outro conjunto em que os números fossem negativos. Por exemplo, olha, se você fizer 6 menos 5 vai dar 1, deu dentro do conjunto dos números naturais. Agora, se você inverter a ordem e fizer 5 menos 6, você vai ver que vai dar menos 1. E menos 1 não está dentro do conjunto dos números naturais, ele não existia até então. Então, tendo essa necessidade dos números negativos, foram criados, né, foi criado aí os números inteiros, que são aqueles representados pela letra Z, em que entra os números naturais mais os números negativos, né? Então, agora seria possível fazer a adição, fazer a multiplicação e fazer também a subtração, porque eu iria ter um número que tivesse dentro desse conjunto. Então, eu comecei a subtrair e aí eu comecei a criar também os números negativos. E a partir daí veio o conjunto dos números inteiros, em que eu tenho lá o infinito, né, para o lado de cá, negativo, então menos 3, menos 2, menos 1, 0, né, e aí o infinito para o lado de lá do zero, que será os positivos, então 1, 2, 3 e assim por diante infinitamente.
E aí, assim como nos naturais, toda vez que eu coloco o asterisco, eu vou ter um conjunto não nulo. Então, são todos os números inteiros diferentes de zero. Então, o zero não entra aqui, olha, no conjunto. E então, eles continuaram a evoluir, né? Fazer mais cálculos, a começar a pensar nas quantidades, na adição, na subtração, na multiplicação. E então surgiu a divisão, eles começaram a dividir aquilo que eles tinham, né? Eles começaram a perceber também como eles marcavam as coisas, contavam as coisas com pedaços de corda, que nem sempre era uma quantidade exata. Então, com isso, né, houve a necessidade dos números decimais, não só da divisão, mas também dos números decimais. Nem sempre dava algo exato. E aí foi quando criou-se os números racionais, que é representado pela letra Q. Por que Q? Porque o resultado de uma divisão é o quociente, né? Que é Q, né? Quociente. É Q, U, O, né? Quociente. E aí você vai ter a representação pela letra Q. E você vai falar que, olha, um número, né? Que no caso aqui representado pelo X, né? Tal que esse número X, ele pode ser ele é igual, né, a dividido por B. Então, o que isso significa? Que ele vai ter que pertencer aos números inteiros, o A, o B também pertencer aos números inteiros, pode ser um número positivo ou negativo, porém, o B, né, que como é o divisor, toda fração é uma divisão, então A dividido por B, este B não pode ser zero, né, porque se você não tem ninguém para dividir, como é que você efetua uma divisão? Então, não existe a divisão com o valor zero no divisor. Então, por isso que aqui pode ser o inteiro menos o zero, não entra o valor nulo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a perceber que essas divisões nem sempre iriam dar números naturais, números inteiros. Ela poderia também dar números decimais, números com vírgula. Então, por isso, a gente criou, né? Eles criaram um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, como é que funciona? Olha, dentro dos números naturais, nós temos todos os números positivos. Dentro dos números inteiros, nós vamos ter os positivos e os negativos. Então, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. E aí, dentro do conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, nós vamos ter os positivos, que são os naturais, os negativos, que são os naturais e inteiros, né? Inteiros, que agora vai passar a ter os negativos também. E nós vamos passar a ter ainda mais, que são os números decimais. Números decimais periódicos, né? Também, que são aqueles que possuem periodicidade, que tem um valor que ele entra numa espécie de um loop, né? Depois dos décimos, né? A partir dos décimos. Então, a gente vai ter os decimais, que também vão fazer parte dos racionais. E durante muito tempo, eles acreditavam que isso era o suficiente para fazer as contas. E aí eles perceberam que existia um número, né, que era diferente dos outros. Por quê? Porque ele não era um decimal exato e ele também não era um decimal periódico. Ele era um decimal que ele não tinha uma ordem de repetição, olha, por exemplo, o caso do π, e ele continuava ali dando vários valores infinitamente, sem ser algo periódico, sem ser como a dízima, que vai dar, por exemplo, 2,3333333 infinitamente. Não, é um valor decimal em que ele não tem fim e também não tem periodicidade, que é encontrado também nas raízes não exatas, por exemplo, como a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. Então, são raízes que, se você fizer a divisão, fizer o processo de radiciação, você vai perceber que você não vai ter um resultado final. Esse resultado, ele é infinito, ele é um valor aproximado. Você precisa arredondar aquele número ou ir até uma determinada casa decimal, porque ele é infinito na parte decimal. Então, aí a gente vai ter os números irracionais, que vão ser essas raízes, e vão ser os decimais não exatos e não periódicos. Sendo assim, a gente pode juntar tudo isso num único conjunto, que é o conjunto dos números reais. Então, como que vai funcionar? Eles resolveram fazer um grande conjunto, que é o conjunto dos números reais.
que está contido dentro dele os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, nós vamos ter aqui os números naturais, que vai ser o conjunto dos números positivos, que vai estar dentro dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E aí, tanto os naturais, que são os positivos, os inteiros, que são os positivos e os negativos, vão estar dentro dos números racionais, tá? Que é representado pela letra Q. Então, agora eu vou ter os positivos, os inteiros, que são os positivos e negativos, e aqui eu vou ter, nos números racionais, os positivos inteiros, os positivos naturais, os positivos e negativos inteiros, e vou ter os decimais exatos e não exatos, mas periódicos, tá? Eles são periódicos. Agora, eu vou ter um grande conjunto que vai ser os números reais, que vai englobar todos, inclusive os números irracionais. Ó, vou fazer um conjuntinho aqui para ele. Quem são os números irracionais? Vão ser os números decimais, mas que vêm de raízes não exatas e que são não exatos e não periódicos. Eles não têm dízima periódica, eles são infinitos, mas sem periodicidade, tá bom? Então é isso, a gente vai formar este conjuntão, que é o conjunto dos números reais. Vou até colocar aqui o nomezinho dele. E se essa aula te ajudou aí nos seus estudos, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Beijos, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!